Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos das decisões do Tribunal Superior do Trabalho e hoje, pessoal, eu vou voltar a conversar com vocês sobre processo do trabalho. Vou falar agora sobre condenação do reclamante quando ele é ausente na audiência, pessoal. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Por quê? Porque toda semana tem conteúdo novo. E você, jovem advogada que está iniciando a carreira na advocacia, você precisa conhecer essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês da prática jurídica, das decisões do tribunal, como o tribunal ele tem pensado e modulado a justiça do trabalho. Também é interessante para vocês que estão fazendo prova do OAB e concursos que caiam a área de direito do trabalho, pessoal. Muito importante, não se esqueça que daqui a pouco, não se sabe ainda se ainda esse ano ou início do próximo ano vai ter prova do TRT aqui do Rio de Janeiro, então fica atento no edital. Além disso, pessoal, peço que vocês desde já deem o like, se esse conteúdo de custas processuais, de ausência de reclamante, se é algo bacana para você conhecer, peço que vocês deem o like e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas conheçam esse conteúdo de direito do trabalho, de processo do trabalho. E muito bacana, eu estou aqui voltando a conversar sobre processo do trabalho. Gente, faz um bom tempo que eu não converso aqui sobre processo do trabalho, adoro conversar sobre processo do trabalho, eu adoro a área processual, seja a parte de processo civil e a parte de processo do trabalho. Porque, minha gente, eu sempre converso para vocês, eu sempre digo para vocês algo que eu acho muito importante. Não adianta de nada você conhecer o direito material, você que é estudante, você que é advogado, você que é advogada, não adianta você conhecer o direito do trabalho, o direito civil, para aquela galera que atua na área penal, processo penal, por exemplo, e você não conhecer as regras do jogo, você não conhecer processo. E para nós advogados trabalhistas, processo civil, que é a regra geral, e mesmo nós advogados trabalhistas, ainda, mesmo que tenha o processo do trabalho, em vários momentos nós precisamos atuar com o processo civil e também, logicamente, com o processo do trabalho. Se nós não conhecemos o processo, o procedimento, todo esse detalhamento que vai levar uma ação para uma sentença positiva, se você não sabe fazer uma audiência, se você não sabe esses detalhes, você jamais poderá ser uma grande advogada, jamais poderá ser um grande advogado. Os melhores advogados e as melhores advogadas sempre conhecem processo. Já vi muito advogado e muita advogada, infelizmente, passar vergonha em audiência trabalhista porque não conhecia processo. Isso é o mínimo, isso é o básico. E olha só, tem muito advogado, muito juiz, que quando percebe que advogado e o advogado não conhecem processo, seja processo civil, seja processo do trabalho, desdenha dele na sala de audiência, na frente do cliente dele e na frente das outras pessoas que estão dentro da sala. Porque na audiência trabalhista, pessoal, já te aviso logo se você nunca fez, é muito comum ter no mínimo umas 2, 3 ou 4 pessoas ali na sala. Às vezes tem muito mais gente, tá? Essa que é a grande verdade. Na parte civil não é muito comum isso, até pode ter gente lá, mas não é da prática. Mas na prática trabalhista, na audiência trabalhista, sempre tem gente lá na sala.
advogados esperando a próxima audiência. E ele está ali até para ver como é que é o juiz, para ver como é que é juiz, para ver como é que é a juíza. Então, atenção aqui, que eu vou dar agora uma dica importante, porque olha só, isso aí de custas e de ausência de reclamante, ele não é necessariamente algo novo não, tá? Antes da reforma trabalhista, realmente, quando o reclamante faltava, a única penalidade que ele sofria era o arquivamento da reclamação. Isso aí você já encontrava a previsão no caput do artigo 844 da CLT. Essa penalidade de arquivamento, quando o reclamante é ausente, e revelia, quando é ausente o reclamado, a empresa, ela continuou no caput do artigo 844, mesmo após a reforma trabalhista de 2017, Lei 13.467 de 2017. Esse é o primeiro ponto, não é nem um assunto aqui que eu estou falando para você, mas o primeiro ponto é esse, olha só, ausente o reclamante, vai ter o arquivamento do processo e do reclamado a revelia. Agora, aqui ó, no parágrafo 2º, é que tem aqui essa regra que nós vamos conversar. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Ausente o reclamante, esse deverá pagar as custas do processo, mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça. Essa foi uma inovação trazida pela reforma trabalhista. Por quê, pessoal? O que acontecia? Várias e várias vezes o reclamante entrava com a ação e simplesmente faltava sem justificativa, movimentando desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário e onerando, sabe quem, pessoal? Todos nós cidadãos. Primeiro, ela onera o advogado, a empresa, que tem que contratar um advogado, o advogado vai cobrar honorários, a empresa, seja o preposto ou a pessoa, tem que ir lá, tem que gastar dinheiro de gasolina, dinheiro de passagem, fora pagar o advogado. Chegava lá e o que acontecia? O autor não comparecia. Isso é um câncer, pessoal. Essa que é a grande verdade. Eu já tive clientes, graças a Deus não foram tantos assim, mas eu tive pelo menos uns 2 ou 3 aí que faltaram a audiência sem qualquer justificativa. Infelizmente tem pessoas que não têm respeito pelo trabalho do advogado, porque o advogado vai lá, perde o seu tempo atendendo o cliente, perde o seu tempo elaborando toda aquela ação, aí depende da velocidade do advogado fazer aquilo em um dia, em 2 dias, em 2 ou 3 horas, depende de cada caso, de cada pedido. Isso aí que sirva até de exemplo para vocês, jovens advogados. Por muito tempo eu fiz atendimento sem cobrar, hoje em dia eu cobro, até para a pessoa perceber e ter esse comprometimento. Aí a pessoa simplesmente faltava, e já aconteceu isso comigo, de ligar, e a pessoa não responde, mandar mensagem e a pessoa não responde. Já vi isso acontecer comigo, já vi isso acontecer com um colega na porta da audiência, conhecidos meus, advogados que eu não conhecia. Muitas vezes acontecia isso e gasta o tempo de todos nós, do advogado que essa pessoa contratou, da outra parte, que a outra parte teve que ir na Justiça do Trabalho, o tempo que o juiz poderia estar realizando uma outra audiência que a pessoa é interessada e essa pessoa não comparece. Então, a partir daí, evitando-se reclamações trabalhistas temerárias, inclusive foi esse o termo utilizado pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Valadão. Ele
usou essa expressão, reclamações trabalhistas temerárias. O ministro Evandro Valadão, ele mostrou, olha só, com base no parágrafo 2º do artigo 844 da CLT, a parte que de forma injustificada não comparecer, mesmo beneficiário da gratuidade de justiça, deverá pagar custas. Mas olha só o que ele fala, a lei fala, e o ministro também se baseou nisso: a ausência injustificada que irá pagar custas, mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça. A lei informa lá. Outra coisa é quando a pessoa falta, mas a pessoa justifica. É diferente. Justificar, pessoal, olha só, já digo logo, uma justificativa coerente, uma justificativa decente, né? Porque tem pessoas que não têm o bom senso e botam qualquer argumento e qualquer justificativa. Geralmente a justificativa que o legislador está falando e que geralmente dá certo é quando a pessoa entrega o atestado de que estava doente, de que estava acamado, de que estava numa cirurgia, um atestado de que a pessoa estava no posto médico naquele momento. Digo, atestado é o que mais acontece. Falei logo atestado para dar aqui o exemplo de 10 vezes 7 ou 8 são atestados, no mínimo. Geralmente ou quase sempre é atestado. Mas se você prestar atenção, o legislador falou justificativa, ele não falou necessariamente atestado. Uma pessoa pode dar uma outra justificativa. Se o juiz vai aceitar ou não, é outra história. Vamos imaginar, como já aconteceu mais de uma vez, situações que o Rio de Janeiro teve problemas de locomoção que repercutiram na mídia. A pessoa falar que estava no trânsito não é uma justificativa coerente. A pessoa sabe que o Brasil tem trânsito, a pessoa sabe que estamos aqui no Rio de Janeiro, a pessoa sabe que a Avenida Brasil é difícil de manhã, ele que saia mais cedo. É assim que é, porque as pessoas elas acham que o mundo gira em torno da justificativa dela, e não é assim que funciona. Se você falar que estava atrasado, estava na fila do elevador, aí a fila do elevador é gigante, quem conhece TRT aqui do Rio de Janeiro sabe que o prédio aqui tem 2 filas gigantes. Quantas e quantas vezes, para eu não perder a audiência, eu subi de escada até o 10º andar, quase morrendo, chegava na sala de audiência. Já vi juiz falar assim para mim: calma, doutor, senta aí, fica calmo, pode sentar, doutor já chegou. Né? É assim, uma coisa, e até porque eu lembro que há uns 6 ou 7 anos atrás, não me lembro se era na época das obras das Olimpíadas, teve obras que atrapalharam a Avenida Brasil. Em alguns momentos saíam essas notícias. E o que acontecia? Tribunal Regional do Trabalho dava recomendações, a presidência do tribunal do TRT Rio expedia a recomendação que naquele dia específico os juízes não arquivassem os processos para os reclamantes e não dessem revelia. Mas cá entre nós aqui era apenas uma recomendação, não era ato normativo. Mas no geral eles davam, mas fica atento também. O presidente do tribunal, ele apenas deu uma recomendação, ele não deu uma ordem. Mas muitas vezes com essa recomendação a parte conseguia anular aquela audiência, anular aquele processo com base nessa recomendação. Botava para o tribunal, com base na recomendação, o tribunal chegava lá e resolvia. Aí é lógico que o juiz de primeira instância, que tem um bom senso, o presidente colocou uma recomendação, como eu já vi muitos juízes falar para mim: doutor, meu chefe mandou, ele está recomendando apenas por uma educação, ele está mandando.
né? Pois é, só que tem juiz que não está nem, foi recomendação, aqui na minha vara do trabalho eu faço como eu quero. É assim que é. Mas teve recomendação, pedir para não dar revelia nem arquivamento nesses casos. É um outro exemplo que eu poderia dar. Poderia ter outros exemplos, mas esses são os mais corriqueiros. Não à toa, quando tem esses eventos, ou quando tem alguns problemas, recentemente, acabou de sair ponto facultativo no Rio de Janeiro, por causa do Rock in Rio, por causa do G20, aquela coisa toda, porque gera um grande problema no trânsito e os tribunais eles têm preferido colocar ponto facultativo por conta disso. Então, caso exista realmente uma justificativa, a parte ausente, nesse caso aqui o reclamante, ele tem que juntar no processo um documento que comprove a sua justificativa. Não é só falar. Raras são as informações que você simplesmente falando vai dar certo. Você, na prática, pessoal, é assim, você junta igual o processo, você junta o máximo de documento que você pode, justifica, junta o documento e torce para o juiz aceitar. É assim que é. O atestado, geralmente, o juiz vai aceitar. Dificilmente eu vi juiz não aceitando atestado. Já vi, mas eu acho que eu vi um em todos esses anos de advocacia. Já juntei uns 15 atestados, seja para reclamante, às vezes para preposto de reclamada, que ficava ausente por qualquer motivo, né? A pessoa me entregava o atestado, eu juntava e o juiz voltava e remarcava essa audiência. É assim que é. Por quê? Porque não dá para a gente movimentar todo aquele procedimento da máquina judiciária e a parte simplesmente faltar. E é isso que fala, esse parágrafo. E para você ver como é importante isso, o parágrafo seguinte, ele continua, ele vai além, ele vai falar assim, encerrou aquele processo por ausência, tudo bem. Aí, naturalmente, é muito comum que aquele reclamante ajuize uma nova ação. Eu não falei que o processo foi arquivado? Qual é o procedimento? Processo arquivado não é desarquivar, igual no Tribunal de Justiça, na Justiça Comum, né? Não é esse o caso. Você vai ter que distribuir uma nova ação, com uma nova numeração. Provavelmente é isso que vai acontecer. Então, para você distribuir uma nova ação, a lei está dizendo aqui, está amarrando ao parágrafo anterior. Se você não pagou as custas, você não vai poder distribuir uma nova ação. Você só vai poder distribuir uma nova ação pagando as custas lá, caso você não tenha justificado. E é isso que fala, o parágrafo 3º do artigo 844 da CLT, que veio com a reforma trabalhista, lei 13.467. Então fica atento nesse procedimento, que não é um procedimento tão novo assim, é um tema que pode cair em prova da OAB, e é muito importante para a nossa prática trabalhista. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo aqui. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.